Olá pessoal, vamos continuar lendo Observações Matinais, pequenas amostras sobre como perceber a vida. O livro que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida, que foi escrito pela professora Lúcia Helena Galvão, que é filósofa há 34 anos, de uma instituição que se chama Nova Acrópole Brasil, que é uma instituição internacional presente em mais de 60 países e mais de 300 sedes em todo o mundo. Então vamos lá, meu nome é Jussara Gontoff, eu sou estudante de filosofia, aluna, e aqui tenho como objetivo a leitura de uma crônica por dia, como uma forma de treinar esse olhar à reflexão, ver o belo, aprender da experiência também, de um olhar mais profundo da professora e encontrar essa lógica da vida, essa inteligência que existe por detrás de todas as coisas. E aqui estou compartilhando com vocês essa experiência. Muito obrigada pelo feedback que vocês têm me dado aí no reservado. Está sendo bem bom. Vamos lá então. A menina que vendia castanhas. Numa manhã nebulosa e fria, enquanto fazia o meu trajeto matinal de automóvel, lembrei-me subitamente de um livro de histórias que eu possuía na minha infância. Dessas lembranças que afloram de repente, parece que para nos cobrar alguma coisa, e vão-se embora sem maiores explicações. Era a história de uma menina, um daqueles desenhos em que os olhos dos personagens são desproporcionalmente grandes, redondos e vivos. Ela vendia castanhas num local onde nevava. As pessoas passavam, caíam flocos de neve e ela oferecia desde o seu carrinho, onde ardia um pequeno lampião, castanhas. Uma paisagem exótica para uma criança brasileira. Um mundo onde tudo parecia distante, misterioso e belo. E eu sonhava com um mundo onde tudo fosse assim, povoado de magia e beleza. Agora, a menina volta a me visitar numa manhã nublada, talvez para perguntar o que é que você fez com o seu sonho. Pensativa diante desta desafiadora pergunta, baixo a janela do meu carro, que desce devagar, revelando o meu mundo. Continua não nevando nele, mas há no meio de carros excessivamente apressados e barulhentos um tronco de árvore cortado, que se inclina para a frente como se quisesse vencer a sua imobilidade e avançar. Há um pai que carrega uma pequena menina nos ombros para a escola. Ela usa uma touquinha vermelha e sacode um ramo de árvore numa das mãos. Há um pequeno cão que se esfrega na relva, parece que quase sorrindo, morrendo de felicidade, apenas por estar vivo. O que é que me ensinaram estas mais de 5 décadas? Pequena vendedora de castanhos de olhos brilhantes. Deixa que eu te conte. Durante este tempo eu já estive em países onde neva e a magia não estava lá. Já vi muitos e muitos lampiões em muitas mãos, em noites claras ou escuras, e a magia também não estava lá. Tantas terras e tantas paisagens exóticas, algumas, mas nada de magia. Mas visitei sim um local cheio de mistérios, no dia em que comecei a conversar com o meu próprio coração. Quando ele me disse que doía diante da dor humana e fez com que eu me comprometesse com ela. Quando ele me explicou que se alimentava de beleza e me fez buscá-la para todos os cantos, mesmo em cenas simples com a vista pela janela do meu carro nessa manhã, para não deixá-lo faminto. Quando ele me disse que mais que pulsava, vibrava quando presenciava momentos de valor e de nobreza, de grandeza de alma e de generosidade, enfim, quando via um ser humano de verdade, e me fez procurar cada vez mais estes momentos e esta visão, inclusive fabricando-os eu mesma de vez em quando. Quando ele me disse que os olhos brilhantes das pessoas, como os seus,
são sinais de que lá dentro vive um coração como ele, que necessita das mesmas coisas, pois eles, corações humanos, parece que vêm todos de uma mesma família, todos com gostos muito semelhantes. Temos diálogos longos. Nele, vejo nevar e fazer sol, vejo lampiões e estrelas, vejo sonho e vejo magia. Ao aprender a sua língua, jamais estou sozinha e tornei-me uma buscadora de paisagens internas maravilhosas e de olhos brilhantes para compartilhá-las. Seja bem-vinda de volta à minha vida, pequena vendedora de castanhas. Não, eu não abandonei, nem vendi o sonho que você me oferecia. Ele ainda está comigo. Posso reencontrá-la em paz. Pelo visto vai ficar prática eu chorar, né, gente? Eu leio antes várias vezes, mas é realmente penetrar o coração, sabe? Quando você está inteiro no que você está fazendo, esse amor que ela diz aqui, né? Esse sentir o coração pulsar, quando você sente o seu coração e o coração de todas as coisas como uma família, né? Falando já sobre o texto, não apenas de mim, que na verdade nesse momento acabo representando muito do que ela está dizendo, no momento que eu sinto esse pulsar do meu coração e vejo essa beleza, essa nobreza de alma que se expressa aqui através desse texto, né? Porque quanto mais ouvimos a pulsação, está dizendo aqui esse texto, né? De nós vamos perceber esse pulsação do eu divino, do humano. É disso que estamos falando aqui, né? Nesse texto. Procurar cada vez mais ter esses momentos, essa visão. E para isso é adentrar no nosso coração, no coração de todas as coisas, perceber que somos uma família. E isso tem a ver com esse fabricar de vez em quando, porque se eu sou um buscador dessas paisagens internas maravilhosas, como ela diz, né? Se eu encontro essa essência em mim e encontro nos outros, esse meu olho vai estar assim brilhante para compartilhar, como ela diz. E é uma busca que deve acontecer sempre. E no momento que existe essa busca, existe esse comprometer-se que diz o texto aqui, com a dor humana, comprometer-se para alimentar o belo, né? Porque o mundo está faminto de valores, de nobrezas, de grandeza de alma, de generosidade. E aqui ela mostra que é necessário trocar de vez em quando a forma como estamos olhando, né? Sair desse modo automático que eu sempre falo em outros momentos de avião, sair desse momento que é muito voltado às vezes para fora e para as coisas ainda que estão nebulosas e adentrar nesse espaço interior, aguçar esse sentido interior mais potente que vai permitir com que a nossa consciência mais pura, mais estável, nos permita enxergar mais e com isso, né, se elevar, né, e realmente adentrar nisso que ela chama de mistérios, né, esse local de mistérios que existe a partir do momento que a gente consegue alimentar essa beleza. E tem uma coisa interessante aqui nesse texto que eu quero destacar, quando ela abre a janela e ela vê um pai que carrega uma pequena menina dos ombros para a escola, que ela vê uma criança com uma touca vermelha que sacode, né, o ramo da árvore, que existe aqui um conceito interessante, que eu já ouvi a professora falar sobre isso, que o Platão falava sobre isso, o Plotino falava sobre isso, que é a ideia da beleza quando ela se associa à graça, que tem a ver com o movimento, que tem a ver com essa ideia do divino. E é interessante que ela traz isso dentro desse texto, né? Essa graça com essa beleza, com esse movimento
que vai sendo reflexo desse divino, porque a graça que tem a ver com essas virtudes mais nobres, né, com esse movimento diante da vida de trazer a bondade, de trazer a generosidade, de trazer tantas coisas, tantas virtudes, esse movimento é que vai dar beleza às coisas, que ele vai refletir esse conceito mais do divino, é o amor que ele é visto, né, e ele se eleva para cima, né, a partir dessa forma que existe, na forma, mais a beleza e mais a graça, o que diz Plotino, né? O que faz a beleza provocar o amor é a graça, é esse movimento que tem a ver com a generosidade, com a alegria, com esse deslocamento em relação ao bem. Então esse texto aqui fala de uma opção também que temos, né? De como é que a gente vai lidar com a nossa consciência, em que local a gente vai colocar a nossa consciência, se a gente vai querer deixar a nossa consciência nessas paisagens frias e nebulosas ou se a gente vai ansiar por chegar nesse lugar que é um local de mistério, que é como estar com Deus e treinar essa nossa visão de mundo, nossa ação, né? Nosso coração. Com isso a gente consegue realmente fazer esse trabalho tão lindo, né? Aprender essa língua, né? E nunca estaremos sós, né? Porque nos tornamos realmente como essas paisagens internas maravilhosas. Não apenas buscamos, mas em alguns momentos nos tornamos a própria vida, né? O próprio coração de Deus. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.